Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Caroline's Head. Bem, um mês praticamente depois, o Pod esteve aqui de férias, eu também, já vamos falar sobre isso. Até é estranho estar a gravar, confesso, sabem? Eu sinto sempre que vou de férias que tenho. Que depois parece que venho de uma realidade paralela e cá ainda venho. E depois parece sempre que a minha vida real é que é uma espécie de uma simulação. E isso é totalmente o que eu sinto com estas férias. Ainda por cima foram umas férias onde eu desliguei efetivamente do mundo e, portanto, estive a viver as minhas férias muito pouco ligada tanto ao mundo digital como ao meu trabalho mesmo. Desliguei as notificações todas, fui só e isso foi incrível e, portanto, sinto que venho super renovada, mas é mesmo estranho. E parece que foi quase noutra vida que eu gravei pod e que já não sei muito bem fazer isto. Mas pronto, voltamos. Quando eu me fui embora, eu não sei no episódio passado se lembram, mas eu estava efetivamente a sentir-me super entusiasmada e com muita vontade de ir a Bali, sempre quis muito, muito ir. Mas ao mesmo tempo estava mesmo super cansada e estava numa fase em que me estava a começar a sentir down e overwhelmed e ao mesmo tempo queria cumprir com tudo e fazer tudo e mais alguma coisa, mas efetivamente não estava a dar, então eu aproveitei e tirei mesmo férias na semana antes de ir para Bali e não gravei o episódio. E depois desliguei completamente porque já falei disto 1500 vezes, mas efetivamente foi a época alta e de entrega das modelos 22 para quem trabalha com a área fiscal. Sabe que é extremamente cansativo, é muito stress, foram muitas, muitas horas e eu sentia efetivamente que já nem sequer conseguia estar a dar o meu melhor das duas coisas se continuasse a tentar fazer estas minhas duas vidas paralelas em simultâneo e, portanto, vir para aqui para o podcast sem energia nenhuma, sem ideias, quase a sentir que o podcast já não fazia sentido para mim porque estava a ser um peso e eu não estava a conseguir entregar as coisas e, ao mesmo tempo, no meu trabalho, sentir que era aquilo que me impedia de estar efetivamente a fazer isto, que é uma coisa que eu adoro e que, apesar de ser um hobby, é uma coisa que eu adoro e que levo muito a sério exatamente como trabalho. Não estava a funcionar para mim, então acho que estas férias foram mesmo super importantes. Prometi nesse episódio que depois de vir de Bali iria haver um episódio todo dedicado à minha experiência em Bali. Falei-vos das minhas expectativas e agora vou contar-vos um bocadinho, efetivamente, do resumo desta viagem, como é que eu me sinto, como é que as coisas têm sido. E pronto, neste episódio é um episódio que eu não trago guião porque isso é uma das coisas de que eu sentia um bocadinho falta e acho que, obviamente, há temas em que não dá, mas neste tema que é a viagem, acho mesmo que uma conversa fluida e sem grandes planos era aquilo que me faltava há algum tempo relativamente ao pod. Eu sempre planeei bastante os temas no tipo de condução que eu queria levar para cada tema, mas por outro lado isso é uma coisa que acaba por limitar muitas vezes aquilo que queremos dizer, apesar de nos guiar, e portanto vamos mesmo ter uma conversa de amigas e amigos sobre esta viagem a Bali e como é que eu me sinto pós-férias. Então, eu estive em Bali 2 semanas e, fazendo uma retrospectiva, eu sempre quis muito ir a Bali. Já tinha estado para ir imensas vezes, por uma razão ou por outra não ia dando, e a minha expectativa era muito, muito alta. Mas acho que aquilo que me fez gostar tanto desta viagem foi o facto de ter tido amigas que eu já tinham vivido em Bali, ou que tinham estado em Bali há algum tempo, que me foram dando o disclaimer de que Bali é zero aquilo que se vê nas redes sociais. E, portanto, para mim, apesar da minha expectativa ser de natureza inacreditável, paisagens inacreditáveis, efetivamente um lifestyle já muito tocado pelo europeu, mas depois muito misturado com uma cultura inacreditável deles. Mas de todas as más reviews que eu ouvi de Bali, e ainda ouvi algumas, eu acho que a maior parte delas se prende com o facto de aquilo que se vê nas redes sociais não tem nada a ver com aquilo que Bali é na verdade. E porquê? Porque, apesar de Bali ser um destino QB paradisíaco e de efetivamente ter todo este lado de férias de verão inacreditáveis, a Indonésia não deixa de ser um país de terceiro mundo. E Bali, na verdade, é claro para quem vai a Bali que é uma realidade completamente distante da nossa. E nesse sentido, o que eu acho que choca mais, principalmente, é a higiene e o lixo.
nós estamos habituados a ver nas redes sociais um Bali de praias paradisíacas, de pequenos almoços incríveis, de hotéis inacreditáveis, e isso é tudo verdade, ok? Também não adiro nada àquela tese ou àquela vertente do TikTok que eu vi muito antes de ir para Bali, de isto é o que tu esperas de ir para Bali e depois uma música muito triste porque Bali é uma porcaria. Não é nada disso, Bali é inacreditável. Mas, efetivamente, é um destino onde existe mesmo muita, muita pobreza e muito, muito lixo. E para mim, aquele contraste entre uma praia inacreditável, eu até fiz um story no Luato, na Dreamland Beach, em que está uma praia inacreditável, com duas ravinas de natureza inacreditáveis, água espetacular azul, areia branquinha, as espreguiçadeiras todas, tudo perfeito, e de repente atrás está um aterro de lixo gigante no meio de casa de pessoas, e isto em Bali é o dia a dia, é vocês estarem a ir, por exemplo, numa estrada com imensas estrelícias, palmeiras gigantes, um impacto da natureza brutal, principalmente em Ubud, e depois lixo por todo lado. E depois também eles têm todo um lado cultural, a religião deles é muito ligada à natureza, não é? E portanto, e toda a cultura deles é muito em torno da ligação com a natureza, da ligação com os deuses deles, e eles todos os dias vão pôr oferendas em todo lado à natureza. Depois também tem os sarongs, que são aquela espécie de uns paréus que eles têm. Isto é ofensivo dizer, mas pronto, é tipo um lancito que eles põem. Também quando vão aos templos, mas põem isso em todo lado nas árvores para agradecer à natureza, e isso cria mesmo muito lixo. A maior parte disso é biodegradável, mas depois tem lá tipo saquinhos de bolachas repousados, etc. Mas cria mesmo muito lixo, e acho que também não ajuda o facto de, apesar de em Bali dar para comer coisas maravilhosas, a comida deles, os comidas que eles comem, é maioritariamente muito processada, é tudo embalado, é bolachas embaladas, é batatas embaladas, é tudo embalado, pão embalado. E, portanto, como depois não há nem infraestruturas, nem consciencialização para esse aspecto, são mesmo quilómetros e quilómetros de lixo, de pilhas de lixo. E nas Gili, por exemplo, isso é muito visível porque no caminho das praias há literalmente terrenos que estão cheios de lixo até cima. Pronto. E, portanto, eu acho que é preciso ter isso em consideração. E nomeadamente, por exemplo, na restauração, em que se come estupidamente bem em Bali, se pagar um bocadinho melhor em sítios que já são mais tocados por europeus e assim, há sítios locais bastante bons, mas o típico de Bali não é nada higiênico sequer, e faz mesmo confusão. Eu sou sincera, houve muitos sítios locais em que nós podíamos ter comido, em que eu nem sequer comi porque eu própria sou muito esquisita com a higiene, mas se calhar a maior parte das vezes pode não fazer confusão, que eu não me acredito. Mas dos melhores sítios onde nós comemos, por exemplo, nem sequer foram os mais caros, eram sítios que visivelmente nem dávamos nada por eles, mas eram efetivamente muito bons. E a este respeito, eu acho que o conselho que eu segui, que fez com que eu não tive... Eu comprei 150€ em medicação, eu nunca tomei nada, à exceção, guardem esta dica, de carvão ativado. Sempre que eu me estava a começar a sentir um bocadinho mal, tomei aquilo. Eu vi essa dica pelo TikTok inteiro. Quando fui à farmácia e falei nisso à farmacêutica, ela também me aconselhou, disse-me que isso era ótimo. E eu digo-vos, carvão ativado é a única coisa que eu usei, graças a Deus, mas vale a pena levar em tudo. Mas foi sem dúvida uma experiência tipo inacreditável nesse aspecto. Nunca ficamos doentes, nunca nada, a não ser no final por causa do ar-condicionado eu vi um bocadinho doente, mas nada de problemas de barriga. E eu acho, que foi a melhor dica que me deram, e que era a que eu ia dizer em segundo lugar, porque, e isto até acho que foi a Mariana Ribeiro que me disse, que foi, não comas em nenhum sítio que não comerias em Lisboa, come em sítios que tenham efetivamente ar de restaurante, porque senão vais-te pôr a jeito. E efetivamente, houve outro sítios que eu até partilhei, que nós comemos com um ar um bocadinho duvidoso, eu não comeria em Portugal, mas eram efetivamente restaurantes, não tinham ar daqueles típicos restaurantes de rua, que eu acredito que sejam ótimos, que se comam as melhores coisas do mundo, mas estragar umas férias em que gastamos um balúrdio e que só vamos uma vez e que estamos efetivamente para descansar, nem estar mal, porque vou comer um ramen de 1€, não, obrigada, não é o meu estilo. Percebo que haja vários estilos de férias e está tudo certo com isso, com certeza não é o meu, e portanto aquilo que nós fizemos foi sempre comer em restaurantes com relativamente bom aspecto. E o segundo, pronto, é isso do carvão ativado, porque efetivamente, acreditem, o João, nós só houve um dia que nós fomos comer a um restaurante mesmo local que nos foi recomendado e que não tínhamos pesquisado sobre,
ele pediu um pato. Eu nem consigo falar nisso porque foi o pior cheiro que eu já senti na minha vida. Nem conseguiu comer, só deu uma trinca e eu acho que a carne de QB estava em putrefação, para vocês verem. Tipo, eu nunca senti um cheiro assim na minha vida, nauseabundo mesmo. E ele começou a sentir-se mal disposto, o meu carvão ativado e passou imediatamente. Isso também me aconteceu num dos dias. Até nem foi um restaurante nada mau, mas foi um restaurante em que a sopa de cogumelos tinha delícias do mar, não me perguntem. E eu fiquei muito mal da barriga mesmo, tomei aquilo e fiquei logo ótima. Portanto, conselho para uma viagem a Bali correr bem é baixem as expectativas no que toca a este lado só maravilhoso e idílico de Bali, porque não é tudo assim. Percebam que estão a ir para um país de terceiro mundo e que vão ver mesmo muito, muito, muito lixo. Depois também que é um sítio de extrema pobreza, não é? Porque isso era uma coisa que eu estava à espera, mas eu acho que como eu nunca tive propriamente, eu só estive fora da Europa uma vez, foi no México e foi em férias de resort, portanto nunca tinha estado num contexto de férias destes e apesar de não ser aliada da realidade, não é? É diferente lá. E isso a mim foi o que me chocou mais mesmo. Portanto, vão preparados para verem crianças, acontecendo isso no Luato, uma miúda praticamente a chorar, a tentar vender-nos pulseiras, desesperada, a pedir porque tinha fome. E nós não tínhamos dinheiro nenhum, tentamos dar-lhe euros e ela não acho que ela não percebeu, obviamente o euro valia muito mais do que o que ela tinha, mas acho que ela não percebeu e achou só que não lhe estávamos a dar nada. E ver efetivamente, por exemplo, quando nós fomos fazer imensas massagens, essas coisas todas que se fazem em Bali, mas depois passávamos a vida a dar gorjetas e a sentir-nos super mal, porque imaginem, eles massajam-vos 1 hora nos pés e ganham tipo 4 a 6 euros, estão a ver? Isto é mesmo pobreza extrema. E pronto, e isso custa muito de ver, portanto, para se prepararem para uma boa viagem para Bali, percebam que isto acontece, percebam também que, por muito que isto seja lamentável, eles vivem do turismo e, portanto, toda aquela lógica do nem vou a Bali por questões éticas, patatatata, isso não acontece. Eles vivem do turismo, são efetivamente um povo muito, muito grato de vocês lá estarem e eu acho que isto é uma coisa que transforma completamente a viagem, porque é efetivamente um povo que, obviamente, há maus exemplos em todo lado, mas que tendencialmente não tem maldade nenhuma, são pessoas super simples, não... Sabem, são o que são e gostam efetivamente de vos receber, não vos recebem porque tem que ser ou porque faz parte do trabalho deles e efetivamente eles agradecem muito de nós estarmos lá, adoram o Cristiano Ronaldo, sempre que nós dizíamos que éramos de Portugal, acho que em todo lado no mundo, mas ali não estava nada à espera, eles começavam todos aos gritos pelo Cristiano Ronaldo e vinham todos ter connosco e falar connosco por sermos portugueses, mas as pessoas são mesmo super amáveis e escolham bons hotéis. Nós na Gili ficamos num hotel que era razoável, mas o pequeno almoço era a coisa mais nojenta que eu já vi na minha vida. Tipo, tinha fruta podre, para vocês verem, com bichos por todo lado. Foi terrível, o pior pequeno almoço que eu já vi na minha vida. Foi mau. Mas o resto dos hotéis eram muito bons e eu acho que isso faz muita diferença, porque, por exemplo, nós, apesar de termos estado sempre em hotéis muito bons, pronto, na Gili não era de facto tão bom. E pá, eram centopeias em todo lado, ou seja, há ali essa parte eu acho que incomoda um bocado e para mim, na minha experiência pessoal, isso é uma coisa que me incomoda. Eu não me importava nada de andar lá, pé no chão, no meio da realidade deles, tudo bem quando estou fora, mas quando vou dormir tenho as minhas exigências e isso é que me faz sentir confortável para depois desfrutar da viagem. Portanto, se forem como eu, se vos forem diferente, tudo bem com isso, mas efetivamente, se forem como eu, isto vai salvaguardar muito a vossa experiência, porque obviamente dá para fazer viagens muito mais baratas e aí eu posso-vos dar o meu budget foi mais ou menos 2.500 euros, portanto não é uma viagem nada barata, é uma viagem cara, podia ter sido muito, 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 muito mais barata, mas eu não teria usufruído metade e para mim eu nunca vou de férias a não ser que escolhesse mesmo, por exemplo, ir fazer um voluntariado, uma coisa desse género em que já sabemos que vamos para aquilo, mas se eu vou de férias para estar igual ou melhor do que em casa e efetivamente desfrutar. Não vou para estar chateada, para estar com nojo de coisas ou para não ter efetivamente uma boa qualidade de férias. Acho que isso fez mesmo muitas nossas férias também. Estávamos sempre super confortáveis e no resto do dia era pegar em moto, fazer 40 minutos de viagem, ir para o outro lado da ilha,
visitar tudo e mais alguma coisa, chinelo, biquíni, um vestidinho simples e tá. E vai outra dica muito importante, eu levei mochila de campismo, sinceramente acho que não teria feito diferença nenhuma termos ido de mala, até preferia porque na verdade entre cidades vocês andam sempre de carro, pelo menos nós não de carro, sim de carro, pelo menos nós andamos porque de moto não dá, porque pelo menos nós éramos dois e ir com as mochilas todas não era execuível, portanto se fosse hoje em dia teria levado mala só para não estar a desfazer tudo, porque com a mochila tinha que tirar a roupa toda e a roupa é muito mais amassada. Portanto, honestamente, levem mala, a mochila de campismo não vai mudar assim tanto, mas o melhor conselho que me deram foi levar muito pouca roupa. E a verdade é que a ideia até é leva muito pouca roupa porque lá compras muitas coisas. De roupa eu acho que comprei lá 3 coisas, não comprei assim tanta coisa, mas fez mesmo muita diferença no sentido em que não é preciso, não faz sentido nenhum andarmos carregadíssimas, não vamos usar. E a experiência de Bali eu acho que não é essa. A experiência de Bali é mesmo ser o mais simples possível e mais prático possível. E portanto, para terem uma ideia, eu levei para aí para 2 semanas 3 roupinhas para sair, mais à noite se me apetecesse ir a um sítio mais especial. Depois levei, eu acho que levei roupa para imaginem menos 3 dias do que eu ia até lá efetivamente, ou mesmo contadinho, porque não fazia sentido. O que eu fiz foi levar calças e tops que dessem para misturar umas coisas com as outras e andei sempre com isso. Depois também andei com os meus conjuntinhos lá e repeti várias vezes. E acho sinceramente que não vale a pena estarem a levar muita coisa porque, pelo menos para mim, Bali não é mesmo para isso. Por exemplo, as roupinhas para sair fez sentido porque acabamos por ir a um outro restaurante melhores e levamos, mas por exemplo, eu acho que o restaurante, se calhar não porque fomos a outro, mas tipo, o segundo restaurante mais chique que nós fomos, estávamos literalmente de biquíni e roupa de praia porque nem sequer estávamos perto do nosso hotel, estávamos a 1 hora, 40 minutos e portanto, assim, é irrelevante, é Bali e não se ponham a levar muita roupa e muita tralha porque não vale mesmo a pena e usufruam só da cultura e é uma experiência mesmo inacreditável. Mais uma coisa em que eu acho que vou discordar na maior parte das experiências que eu ouço de Bali é relativamente a que quem vem de Bali nunca vem igual, Bali muda as pessoas. Bali correspondeu ou superou exatamente as minhas expectativas. Amei a viagem. O povo é inacreditável, mas Bali não muda ninguém. Não sei se eu também não andei a fazer. Nós fizemos o ritual do Pura Tirta em Pool, nós fomos a vários templos, tivemos muito com pessoas locais de lá e, por exemplo, fizemos sempre questão. Esta é outra dica: façam tudo o que é tours e assim, procurem. Eu deixei as recomendações dos meus, recomendo 1000 a meio mesmo. Mas façam tudo com pessoas de lá, porque, por exemplo, eu até tinha reservado o snorkeling pelo Get Your Guide, que é onde eu normalmente faço as reservas em viagens, mas apesar de ser um bocadinho mais caro, primeiro estão a ajudá-los e segundo faz mesmo sentido fazerem com pessoas de lá. E há 1000 sítios onde podem ver preços e tudo isso, e vale muito mais a pena porque a experiência é completamente diferente. Mas apesar de tudo isso, é assim, eu também não sei se é possível ir de férias e vir-se muito diferente, honestamente. Não sei se é diferente ir, tipo, viver 3 meses para outro lado qualquer, mas eu acho que aquilo é sempre regime de férias, ou seja, eu, se pudesse, se tivesse mais dinheiro e se não tivesse que ir trabalhar, ficar 2 meses de férias em qualquer lado ficaria, estão a ver? E se calhar sou eu que não tenho essa dimensão mais espiritual ou não percebo esse desafio, mas honestamente tudo o que me diziam era tu vais ver coisas de Bali completamente diferente e Bali transforma as pessoas. Não acho isso. Acho sim que por tudo aquilo que vos disse, e isso para mim foi claro, nós passamos a relativizar muito mais as coisas e isso é o impacto maior que eu acho que Bali tem, porque efetivamente aquelas pessoas, vou-vos dar um exemplo, nós estávamos a perguntar ao nosso guia quanto é que eles ganhavam e como é que funcionava para tentarmos perceber como é que era a vida deles, não é? Perceber mais sobre eles, e ele estava-nos a contar que no sul, em Uluwatu, que é onde eles ganham mais porque é mais turístico, o governo já definiu um salário mínimo de cerca de 250 euros, que é o mais alto em Bali. Ou seja, estas pessoas vivem com pouquíssimo e genericamente, obviamente que há exceções, há quem depois consiga, por exemplo, o nosso Uber em Nusa Dua
ele tinha ido para cruzeiros e tinha ido para a Europa e, portanto, acredito que a vida dele notava ser completamente diferente, e deste nosso primeiro guia também, não é? Porque ele tem uma grande empresa de jeeps e não sei o quê para fazer subida a Mount Batur, mas aquelas pessoas são tão pobres que, além de serem tão pobres no país delas, ali não há meritocracia no sentido de conseguirem muito melhor do que aquilo, sabem? Ou seja, se aquelas pessoas vivem naquelas condições, vivem ali, e mesmo que um dia queiram sair para outro lado qualquer, não digo que é impossível, mas é mesmo muito provável. E nós passamos a vida a reclamar de tudo e mais alguma coisa, e depois chegam lá e veem, por exemplo, crianças a lavar a louça na rua, em canos de rua, com uma água porquíssima e rigorosamente com nada, com uma casa que muitas vezes nem sequer teto tem, com paredes de latão, estão a perceber? E aí eu acho que sim, ao ver essa realidade e ao ver ali mesmo e na dimensão que é, porque obviamente há há pessoas em situações paupérrimas e super debilitadas em muitos sítios, mas ali eu acho que é a escala e o contexto, o impacto que aquilo tem. Aí sim, aquilo que eu sinto é que, sinceramente, olho para as minhas coisas e, obviamente, eu quero fazer muito mais coisas. Há coisas que eu acho na minha vida que não estão bem, que eu quero diferente, mas porra, eu acho que se nós temos um teto, água potável e segurança, já temos muito para que agradecer e temos que fazer menos drama sobre o que nos falta. E sinto isso, sobretudo em relação ao trabalho, que eu sou muito ansiosa. E acho que vim com uma perspectiva diferente, vim muito carregada para apostar e fazer os meus planos, e aproveitei as minhas férias para replanear aquilo que eu quero fazer também a nível profissional, mas aquilo é só aquilo e nada é assim tão dramático. E se eu já gosto muito de relativizar a vida, acreditem que aí acho que vim de Bali com uma perspectiva diferente. Ainda assim, eu não acho que Bali mude provavelmente ninguém, não acho que nenhum sítio muda assim tanto ninguém. Acho que é a experiência, e se calhar acho que estas pessoas que efetivamente afirmam isso estão numa fase de vida em que a fase de vida as muda e por acaso estão em Bali ou no Vietnã, onde seja, estão a perceber? Mas pelo menos é a minha ótica da coisa. E acho que muitas vezes essa expectativa que se gira toda em torno de Bali, das viagens à Ásia, etc., também é o que acaba por estragar um bocado a experiência, porque nós vamos com 1000 ideias e a mente humana faz um cenário de tudo que é mega espetacular e transformador, e depois chegamos lá e não é bem assim. Mas, dito isto, eu amei Bali e acho mesmo que é uma wake-up call para perceber que a realidade daquelas pessoas é muito pior que a nossa, completamente distinta, e elas vivem felizes, agradecidas e com um mindset completamente diferente do nosso, que eu acho que aí sim nos ensina a termos um bocadinho de calma e perceber que, seja qual for a nossa condição, por estarmos onde estamos, já somos muito, muito privilegiados mesmo. Depois é assim, a única coisa que eu tenho mesmo muita pena é de não ter ficado mais tempo em Bali. Se vocês vão fazer uma viagem a Bali, pelo amor de Deus, tentem juntar férias e vão pelo menos 3 semanas, porque nós vimos praticamente do Bud para baixo tudo, mas andamos sempre a correr e podíamos ter visto as coisas com muito mais calma, ter visto muito mais coisas. Por exemplo, em Ubud não vimos imensas coisas que eu tinha planeado ver porque não dava tempo para, porque contem que vocês vêm de viagem de avião gigantesca, imenso jet lag, depois nós fomos à subida de Mount Batur logo no dia a seguir, portanto estávamos mesmo muito cansados, e no dia que tínhamos para explorar mais o Bud, que foi o primeiro dia, logo mal chegamos, nem conseguíamos porque estávamos mesmo super rotos. E portanto, se puderem, fiquem mesmo 3 semanas mínimo para ver tudo, e tenho mesmo super pena de não ter ido ao norte, porque entretanto comecei a ser bombardeada no TikTok, que é a única coisa para que eu uso o TikTok, é para viagens, por imensos vídeos e imensas coisas. Comecei a pesquisar e o norte também é giríssimo, portanto, se tiverem tempo, eu sei que o sul, pronto, tem as praias, é muito mais conhecido, toda a gente adora, mas se tiverem tempo, tentem ir ao norte, tenho mesmo pena, e é sem dúvida um destino a voltar, não tão cedo porque quero fazer outras viagens agora, mas a voltar porque acho que vale mesmo muito, muito a pena. E nesta ótica, digo-vos que toda a gente me dizia que o Bud ia ser tipo o menos preferido, e eu acho que isso tem a ver com a malta que faz surf e assim, porque no sul o Bud não tem praia, não é? Tipo montanha. E pronto, no sul tem as praias são espetaculares para fazer surf e tudo. O mar é completamente diferente, por exemplo, o mar das Gili, que é inacreditável.
É super calminho, super quente, super azul, super pá, praia maravilhosa, é tudo bom nas Gili. Na Gili Tea. Mas, sinceramente, eu acho que o Bud é mesmo super impactante. Mesmo. A natureza é inacreditável, aquilo parece que nem é real. Nós ficamos no Janata, que é um hotel lá em Ubud, e o nosso hotel era tipo só a vista do nosso quarto era mesmo breathtaking. É inacreditável. Tipo, eu sentia que em Ubud tudo para onde eu olhava parecia que não era real e adorei mesmo. E portanto, até vos vou fazer assim um ranking. O Bud para mim a nível de natureza, impacto de Bali, foi o mais bonito. É mesmo, mesmo, mesmo lindo. Façam a subida, por favor, ao Mount Batur. Foi a Mariana Ribeiro que me aconselhou e eu deixei a informação toda no meu Instagram num destaque sobre o nosso guia. O nosso guia foi espetacular. Nós fomos de Jeep, depois levou-nos a uma cascata, a Gua Raja, que não era assim tão conhecida. Tivemos a entrada no Cretia, que, by the way, por favor, não vão tipo a esses beach clubs mega TikTok, foi horrível. É só australianos e bifes todos bêbados e todos para o show-off numa piscina kinda gross para mim, porque já vos disse, eu sou meio nojentinha, portanto eu imaginar no meio de 50 pessoas que eu não conheço, numa piscina que eu não sei como é que é desinfeitada, que eu não sei quem é que está lá a fazer xixi, estão a ver, malta. Então, para mim, eu dispenso muito esse tipo de clubes, mas a nível de natureza é mesmo inacreditável, adorei mesmo, e façam a vossa tour com o Deu Akiki. Vão ver no Instagram, Deu Akiki foi com ele que fizemos a viagem e foi a recomendação de um colega meu de trabalho e foi mega. O André recomendou-me aquilo e tipo, foi perfeito, 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 não me arrependo de nada. As Gili, vão às Gili e aproveitem mesmo, porque foram os melhores dias de praia de sempre. Tipo, aquele mar é inacreditavelmente quente, limpo, transparente, perfeito. As praias são inacreditáveis. Passem no Bar Cremoso. Anotem esta. Smoothies e sumos inacreditáveis. É perfeito. Essa praia é maravilhosa. Acho que é Beach Pearl of Trawangan. Eu acho que é uma coisa assim. Mas tem lá tudo nos meus destaques. Vão lá, é maravilhoso. Façam snorkeling. E eu também deixei contacto com que eu fiz o snorkeling, que é inacreditável. Tipo, nem acreditava que estava a ver aquilo à minha frente. Eu amei nadar com as tartarugas. Só queria ter. Imaginem, por mim eu tinha ficado só nas tartarugas. Nem é aquela estátua que há ao pé da Gili Mena. Eu tinha mesmo ficado só com as tartarugas. É perfeito. Depois, portanto, eu acho que estes até foram assim os meus dois preferidos. Depois nos Adua, sinceramente, aquilo é muito giro, mas é muito tocado por resorts e não há lá nada, as praias não são nada especial. É mesmo só se vocês forem fazer férias de resort, não aconselho assim tanto, não amei, não repetiria, hoje em dia não teria lá ficado. O Luato é espetacular, o nosso hotel também era incrível, era uma vila, é super giro, já é mega europeu, já não tem nada a ver com o resto, tipo o Bud, porque eu sinto que o Bud é mesmo a gema de Bali, mesmo culturalmente. O Luato é mesmo muito giro, o templo do Luato também é lindíssimo. As praias são muito fixe, mas o mar no sul de Bali, ao contrário das Gili, já é um mar com imensa corrente, é mar-mar. Tipo, lá no Luato, na Dreamland Beach, havia malta a levar mesmo porrada máxima do mar. Não, foi na Dreamland Beach, yeah. E aí eu, por exemplo, entrava na água e tinha que estrategicamente planear quando é que ia sair, para não levar com uma onda quebra-coco e arrastar pela areia inteira. E lamento, mas isso não é a minha. Não é o meu estilo. Eu vi muita gente a sair de lá toda arranhada, toda lixada da água, porque lá o mar é mesmo intenso. Vão ao Malini, no Luato, é o restaurante com a vista mais bonita que eu já vi na minha vida. A nível de comida, sinceramente, não é nada especial, mas vão tipo às 5 e tal, bebam lá um copinho, não comam que não vale grande coisa a pena, mas bebam lá um copinho e acreditem, é dos sítios mais bonitos que eu já tive na minha vida. Procurem na net, tipo, eu acho que nem dá para fazer jus àquilo que vocês veem lá, é mesmo, mesmo lindo. Canggu, sinceramente, não amei, é fixe, mas é muito mais... Já está mesmo super metida em europeu e não achei nada de especial. Seminyak também é muito engraçado, as praias são melhores do que em Canggu, e também é giro. E eu acho que foram assim estes que fomos, mas para mim o Budigili foi o melhor e o Luato, adorei o Luato. A Padang Padang, por exemplo, é uma praia linda de morrer. Eu acho que Padang Padang é no Luato, agora espero não estar a confundir.
mas vão muito cedo, porque a praia enche e não há lugar para nada. Aquilo é só portugueses. Eu só ouvia portugueses a reclamar que não havia espaço nenhum, que as praias não eram assim tão fixe, que só se via no TikTok. É lindo, é inacreditável. Vão, a praia é espetacular. Mas preparem-se porque vão estar tipo sardinha enlatada, literalmente com as toalhas em cima uns dos outros. Entretanto, desculpem se notaram diferença, mas temos aqui um pequenino problema técnico e entretanto estou a ficar um bocado rouca. Mas estava-vos a dizer que, pronto, preparem as vossas cabeças para lidarem com praias absolutamente cheias no Loato, porque é o que é. Sem grande espaço, mas são bem lindas, vale a imensa pena, portanto, vão. Fiz 3 tatuagens em Bali e toda a gente estava com imenso medo, pelo menos toda a gente com quem eu falei, as minhas amigas estavam com imenso medo, Carolina, não faças, porque há muitas histórias ultimamente, principalmente na Tailândia, de tatuagens que não correram assim tão bem e há montes de malta a fazer. Mas eu fiz 3, não houve problema nenhum, era super limpo, super tranquilo. A maior parte dos estúdios nem sequer são mesmo de malta de lá, se bem que quem nos fez tatuagem foi malta de lá, mas o nosso estúdio, eu acho que, eu não sei de quem, de nacionalidade aquele era, mas ele parecia que é australiano ou algo do género, mas quem nos tatuou foram efetivamente pessoas de lá, mas não tem nada a ver com, pelo menos o aspecto dos sítios que eu vi em que a malta se queixava. É muito mais barato do que em Portugal, obviamente. Há uma que eu acho que vou ter que retocar, tenho que ver se consigo marcar isso depois cá, mas correu mesmo super bem, adorei, eles foram super pacientes, super queridos e foi muito fixe. E eu fiz aqui este barquinho que representa o ditado não há bom vento para barco sem rumo, que já partilhei aqui no podcast. Depois fiz aqui uma rodinha do karma e fiz uns passarinhos atrás que são os meus tios e os meus primos. E amei, na verdade, a que eu tenho nas costas dos meus tios e dos meus primos é provavelmente a minha tatuagem preferida de sempre. Acho que está linda e maravilhosa e, portanto, gostei imenso e correu tudo bem. Fiz na Shred Culture, para quem tem a curiosidade e vá lá, que eu acho que é no Loato, é Shred Culture Loato, mas eu partilhei tudo no Instagram, portanto, podem ir ver muito tranquilamente e podem confiar porque é super tranquilo. Mas pronto, eu amei Bali, acho que é uma super viagem para se fazer enquanto se é novo, para se aproveitar. Não é porque seja mega cansativo ou exigente fisicamente, porque não é, mas para nós, como acabamos por não ficar diretamente nos sítios todos que queríamos ver, tivemos que andar imenso de moto de um lado para o outro. Acho que o dia que andamos mais foi tipo 1 hora, 40 e tal minutos, mas a verdade é que ao final do dia, por exemplo, eu estava toda rota quando estávamos em Nusa Dua e estávamos sempre a ir ou para Seminyak ou para Canggu, porque andam mesmo de um lado para o outro com tipo sensação térmica de 40 graus, um calor infernal, e pronto, e estão na praia, essas coisas todas, e portanto acho que é mesmo uma super viagem para se fazer enquanto é novo. Eu adorei fazer esta viagem com o João, foi a minha primeira viagem grande com o João, foi mesmo muito fixe. E acho que venho mesmo super recarregada de Bali. Também foi das minhas primeiras férias em que eu desliguei mesmo tudo, inclusive no trabalho desliguei as notificações todas do telemóvel, que acho que é uma coisa que eu nunca tinha feito até hoje, portanto acho que isso também ajudou muito. Acho que também o facto de eu não sei se lembram, eu até partilhei aqui, eu ia super paranoica com o facto de ter que mudar a minha rotina e como é que eu ia fazer com os treinos, e é super engraçado porque, na verdade, eu até levei roupa, planeei treinar, e quando chegamos lá percebemos efetivamente que era preciso muito tempo e que já tínhamos muito pouco tempo para aquilo tudo que queríamos ver e que eu tinha planeado ver, e portanto, acho que esta viagem me desligou esse botão do descomplicómetro, sabem? E o facto de ter desligado, não ter treinado, a única coisa que eu fiz foi o snorkeling, na verdade. Ajudou imenso porque vim mesmo super recarregada para o treino, quebrei a rotina, acho que isso fez mesmo bem, descompliquei um bocado, permitiu-me perceber que também tenho que viver um bocadinho o verão, porque eu não gosto depois de ver o meu corpo oscilar, já partilhei isto, gosto de ter a minha rotina, mas a verdade é que eu faço isso o ano inteiro e no verão tenho que descomplicar um bocadinho. Eu nunca bebo álcool, nunca me deito muito tarde, tenho o meu horário muito rígido, a minha rotina é mesmo muito rígida
E, entretanto, desde que voltei, continuo a manter a minha rotina 80% do tempo, mas ainda ontem bebi álcool com as minhas amigas, vou jantar fora mais do que ia antes, que é tipo uma vez por semana, e acho que tenho só permitido viver a vida e eu acho que isso também é muito importante. Portanto, afinal, tudo aquilo que eu achava que ia acontecer não aconteceu. E acho que até acabei por descomplicar muito mais nesse aspecto e acho que é muito fixe porque também o facto de ter sido, lá está, a primeira viagem que eu tive grande com o João e estarmos numa fase da nossa relação em que as coisas estão a começar a mudar um bocadinho, porque estão a começar a andar, depois eu partilho tudo melhor, para coisas diferentes, na verdade também é super entusiasmante e acho que vim para cá mesmo super entusiasmada, acho que vai ser um ano mesmo super diferente, super importante para mim, super tranquilo, espero eu, porque acima de tudo que as coisas sejam tipo exciting, mas tranquilas e sem stress. E é isto, olhem, eu adorei mesmo Bali e recomendo muito. E é isto, chegamos ao final do episódio de hoje, espero que tenham gostado. Já tinha muitas saudades de gravar pod, tive muitas saudades da minha gordinha. Vocês não fazem ideia das saudades que eu tive desta cadela, eu sério, é que não dá mesmo para explicar a ligação que se sente com estas bolinhas. E depois eu só pensava nela e estava tipo, especialmente quando entramos no avião para voltar para cá, nós demoramos 20 e tal horas, acho que foi tipo 28, porque temos 10 horas em Doha. E eu estava cheia de saudades desta gordinha. Mas pronto, espero que tenham gostado do episódio de hoje. Eu tinha muitas saudades de gravar pod e até sinto que cá ainda já não sei fazer isto, sabem? Estou há um mês sem gravar pod e é uma sensação mesmo estranha, mas muito boa. E é isto, espero que tenham gostado e vemo-nos no próximo